Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui hoje sobre um assunto assim maravilhoso e vamos assim fazer uma interligação entre déjà vu, EQMs e como navegar em vibrações prósperas. Então, déjà vu. Aí muitas pessoas vão falar, ai, a Maricela já está falando errado. Veja, escrevemos déjà vu. Como é uma palavra francesa, então se pronuncia déjà vu. Déjà vu, muitas pessoas já ouviram falar assim, que quando vai em alguns lugares que ela tem a impressão de que já conhecia aquele local ou aquela pessoa. Então, nós vamos explicar isso aqui hoje durante esse vídeo. Então, planejamos muitas coisas antes de entrar nesse avatar, nesse corpo físico. E quando estamos assim mais despertos, nós percebemos assim isso mesmo antes de acontecer. Então, às vezes você vai num local que você percebe que você já esteve nesse local ou já conhecia tal pessoa muito antes de acontecer, quando nós estamos despertos. E nas minhas realidades paralelas, né? Nas minhas realidades, se a outra versão vivenciou algo que eu não vivenciei ainda, então a gente pensa assim, isso parece familiar, né? Então, aqui dá para explicar melhor sobre realidades paralelas. Uns chamamos de vivências passadas, outros chamamos de vidas passadas, e os avatares mais espertos e que tem mais uma egrégora ali junto, totalmente, junto ali, mais constante ali junto, falando no nosso ouvido, eles dizem assim que o ideal é que se fale vidas paralelas. Então, quando eu tenho a impressão de que eu já vi aquele local, já vi aquela pessoa que eu conheço de algum lugar, é alguma vida minha paralela que já vivenciou isso e eu estou vivenciando agora. Isso aqui fica muito claro que são vidas paralelas. E então você acha que aquilo é familiar, porque já aconteceu em outra realidade minha paralela. E só agora, na minha, que está acontecendo. Tudo isso é sincronicidade. Às vezes, quando nós estamos assim, no engarrafamento, né? Quem viaja muito, vivencia muito isso, engarrafamento. Então, vamos supor que você fala assim, eu já vi muitas pessoas falarem, até da família, falar assim, parece incrível, parece que as pessoas não aprendem a dirigir, e geralmente os acidentes mais graves são com os caminhoneiros, né? O caminhoneiro que capota, né? Que faz um acidente acontecer ali com vários carros, ou algum engarrafamento pior. Então, o que acontece? Quando dá aquele engarrafamento, eu posso nem estar ligada com aquele engarrafamento, mas se eu estou dentro dele, eu posso não estar ligada naquilo, mas eu posso estar ajudando outras pessoas que estão atrás de mim a não sofrer um acidente e perder a vida. Então, o engarrafamento não se dá por um acaso. Então, a gente tem que parar de julgar, de ficar nervoso. Puxa, parece incrível. Toda vez que eu pego essa rodovia, tem engarrafamento. É que você já também combinou isso antes de vir a esse corpo físico, a esse avatar, que você ajudaria outras pessoas.
outras pessoas, que nessa existência não pode ser que você nem venha conhecer pessoalmente, mas em outras existências, talvez você já levou de alguma forma, com algumas palavras, alguns comportamentos seu, aquela pessoa a um suicídio, um acidente grave que perdeu a vida, ficou todo paraplégico. Então você já entra num acordo que você vai em determinadas rodovias entrar no engarrafamento e ter total tranquilidade, porque você sabe que está ajudando uma ou muitas pessoas a não perderem a vida. Por isso se dá o engarrafamento. Nada é por um acaso, né? Espero ter deixado muito claro. Então, tudo é sincronicidade, tudo é uma orquestração. E às vezes às vezes quando não queremos aceitar, procura se tranquilizar, né? Porque assim, quando eu ouço assim de uma pessoa mais próxima de mim, que diz assim para mim assim, nossa, eu peguei engarrafamento de novo. E eu sempre digo, que bom, né? Que bom que é engarrafamento, porque assim, às vezes aquela pessoa que está falando comigo, ela costuma correr muito. Correr muito para poder, o lugar é muito longe para chegar logo. E às vezes aquele engarrafamento também está ajudando essa própria pessoa a não perder a vida e não provocar um acidente aí grave e perder algum membro do corpo físico e até ficar paraplégico, né? Então, estamos impedindo alguém de acelerar e sofrer um acidente e perder a vida. E isso pode não ter relevância conosco, mas nós, antes de vir para esse avatar, se comprometemos a ajudar essas pessoas. Por isso entramos muitas vezes em engarrafamentos. Então, portanto, a gente concordou em ajudar essas pessoas a não cometerem o mesmo acidente de outras existências por andar muito acelerado, né? Então, nós não podemos abandonar a nossa realidade física antes do momento que concordamos em terminar. Então, é fazer de tudo para que você não abandone a sua realidade física antes do momento certo. Mas fala, Maristela, mas eu não tenho intenção de me suicidar. Mas quando você corre em alta velocidade, numa rodovia, você não só está provocando aí um suicídio, como você está provocando o suicídio de outras pessoas à sua volta ou que estão dentro do carro com você, né? Então nós temos que lembrar que nós não podemos abandonar a nossa realidade. Já vi muitas pessoas assim de família mesmo, ali que fala certas coisas para um irmão, o irmão vai lá e põe fim na vida dele, depois ela está ali numa praia, tá diante do mar, e ela não aguenta lidar com aquilo, porque ela acha que ela falou coisas que não devia falar, e ela pega e vai e vai entrando pro mar para se suicidar. Aí dá um negócio nela ali, tipo assim, os guias, né, dela, a egrégora que vela por ela, tenta falar, volta, volta, pede socorro, porque ela já nem consegue mais voltar. E aí fazem, sabe, aquela corda que fazem com a própria mão, várias pessoas dando a mão uma para a outra para puxar ela. E então a pessoa, por mais que seja difícil para ela continuar vivendo, o que ela acha que aquela culpa não dá para lidar, procurar fazer o bem por um outro irmão, por uma outra pessoa, por um filho, por um animal, faça o bem para uma outra pessoa. Não adianta ficar martirizando o que fez, deixou de fazer para outra que suicidou. Faça o bem, porque nós não podemos abandonar a nossa realidade física antes do momento que concordamos em terminar.
É grave fazer isso, é muito grave. Porque em outra existência paralela, né, numa outra vida paralela, nós vamos passar pela mesma situação e às vezes até um pouquinho mais apimentada. E como é que vai fazer? Vamos desistir de novo? Até quando vamos ficar desistindo? E não enfrentar a nossa realidade, né? As palavras fortes, às vezes, que eu falo, eu não devia falar. Então, um exemplo claro disso também, de a pessoa tentar ali o suicídio antes do tempo, parece que não, né? E muitas pessoas aqui que já passou por isso podem até ficar muito brava comigo agora aqui, mas a EQM, né? O que é EQM, Maristela? Experiência de quase morte. Na experiência de quase morte, onde as pessoas encontram seus guias, que dizem assim, ainda não é a sua hora, pode voltar. Então, as pessoas falam que umas falam que encontraram Jesus, outras que encontraram Deus, outras que encontraram Nossa Senhora. Você vai encontrar ou vai ver imagem de pessoas que você acredita, ou seus próprios, a sua própria egrégora, que vai ter muita luz e que vai encontrar com você e vai dizer, eu quero ficar aqui tem paz, mas você não pode, não é a sua hora, você tem que voltar. Então, uma pessoa tem um ataque cardíaco, tem um AVC, né? Seja que for uma parada cardíaca ali ou parada respiratória, de certa forma ela está desistindo, né? A consciência dela está desistindo. Isso que chama de uma EQM, uma experiência de quase morte. Porque eles sempre vão jogar de volta, vão jogar você de volta. Não, mas espera, eu estou todo machucada num acidente, eu fiquei presa nas ferragens do carro, do avião, seja o que for, e eles vão dizer para você, volta, não é a sua hora. Volta, não é a sua hora, né? E para o crescimento da sua própria alma, do seu próprio espírito, da sua própria consciência, como você queira chamar. Então, como navegar pelas escolhas que fizemos de uma forma mais positiva? Com o tempo, nos tornamos assim membros da Federação Galáctica, Irmãos das Estrelas, e fazemos uma aliança com eles, né? Então, conforme a gente vai ficando mais pé no chão, não vai acreditando em tudo que ouve, né? Mas ouvi isso na igreja. Desde os tempos primórdios, a igreja que cometia mais gáfias. Mas hoje mudou. Não mudou. Pode ser que alguns líderes religiosos até sejam melhores, mas também não são 100%. Então, a gente, como está ficando mais esperto, a gente consegue ter intuição mais forte da nossa egrégora aqui na Terra, que estão sempre com a gente, né? Então, conforme eu vou me despertando mais, eu escuto eles o tempo todo falando comigo, o tempo todo falando comigo. E qualquer um pode fazer isso, né? Quando você não cria uma dependência com nenhum líder, seja religioso ou não, né? A gente pode ouvir quem for, né? A pessoa pode me ouvir o ciclano, o beltrano, mas não criar dependência com ninguém. Então, apego, né? Dependência, apego. E então, as pessoas falam assim, Maristela, e essa história de ETs? Os ETs sempre estiveram aqui conosco. Quem está desperto, tem uma evidência mais clara, é um paranormal assim inato, ele sabe, em todos os lugares que eu vou, às vezes no mercado grande, né, que se chama de supermercado, no atacadista, onde eu for, eu vejo eles, né? Eu vejo eles sorrindo para mim e sempre passando uma mensagem. Então, os ETs, eles serão apresentados abertamente à nossa sociedade nos próximos 2 anos. Acho que é a terceira, quarta vez que eu estou dizendo em vídeos diferentes isso, né?
Nos próximos 2 anos, assim, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vai ser mais ou menos próximo aos 2 anos, que vai dar finalzinho de 26 ou ali começo de 27. Aí eles vão se apresentar abertamente. Esse é o grande evento que vai acontecer. E isso já está acontecendo nos bastidores, porque eles estão aqui e têm nos ajudado e muito. Maristela, vamos passar por alguns obstáculos, né? Alguma correria, né? Algumas corredeiras, sim. Vai sim. E por quê? Quem mais vai passar por esses obstáculos são as pessoas que acreditam cegamente numa pessoa só porque ela está falando em nome de Jesus. Ela já está até errado em estar falando em nome de Jesus, ela fala em nome dela. Ela não pode falar o nome de Jesus, o nome de Deus. Ela fala em nome dela. Então, tem pessoas assim, quando eu jogo uma mensagem lá na página, vamos supor, colocar lá no Facebook, Instagram, seja em qual rede social, tá? Você coloca uma mensagem lá, os espertos, eles passam a ser pessoas perigosas para quem não estão. Não é que o desperto vai ameaçar aquele que não está. Não é isso, a pessoa não entende a mensagem. É que quando nós estamos despertos, a pessoa na minha frente, ela não precisa abrir a boca. Eu estou pegando a vibração dela, que é se ela é falsa, se ela é mentirosa, se ela é ladra, se ela é safada, o que ela for, né? Às vezes ela está de costa para mim numa fila de um mercado, ou numa outra fila de qualquer outro local. E você sabe quem é a pessoa que está ali. Sabe quem é a pessoa que está ali. Então, nesse sentido, nós nos tornamos perigosos para aqueles que não dão desperto, porque a gente lê a pessoa sem ela abrir a boca. A gente consegue ver até ler o pensamento daquela pessoa, né? Então, a pessoa que não entende uma mensagem dessa, tem pessoas que não entendem. Aí coloca lá na sua parte desnecessário. E geralmente é uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está lá, fala de Deus o dia inteiro na página, faz um monte de orações e está perdido. Porque se eu não estou perdido, eu não entro na página de ninguém, eu não entro no vídeo de ninguém para falar, olha, eu não gostei. Eu simplesmente não entro, eu começo a assistir, não gostei, eu paro, né? E eu não preciso deixar o meu recado, porque fica claro, né? Fica claro, não preciso ficar maltratando ninguém ou julgando ninguém, porque às vezes eu estou julgando e às vezes eu sou errado, né? Então, quando vai acontecer alguns obstáculos, uma corredeira, né? Um vulcão em erupção, né? Seja o que for que possa vir a acontecer, quem vai passar por isso é as pessoas que julgam os outros. Porque acham assim, porque eu vou na igreja todo dia, eu sou santa. Você não. Você não é santa. Você não tem religião, então você não é santa, né? Ah, eu sou obreira de tal igreja. Então, eu sou escolhida. Veja, ninguém é escolhido. Ninguém vai salvar você. Se você vai conseguir não estar em locais que vão estar desabando no momento desse grande evento, é sua frequência, sua vibração. Você tem frequência alta? Quer ter frequência alta? Eu não julgo ninguém, não maltrato. Se eu vejo que a pessoa não gosta de mim, eu simplesmente me afasto. Ou se eu acho que a pessoa está se aproveitando, eu também me afasto. Mas eu não preciso fazer maldade, né? Não preciso fazer maldade. Então, vamos passar por alguns obstáculos? Claro que sim, né? Vai ter correria? Vai ter. Para decidir o que nós preferimos. Nós preferimos a mentira, ficar mentindo que eu sou santa em nome de Jesus? Ou eu vou falar em meu nome a verdade, o que eu penso ou deixo de pensar? E então isso vai acontecer para nós fazermos melhores escolhas. E se nos tornarmos membros de uma sociedade galáctica. E quando nós expressamos assim a nossa paixão, que nem eu gosto de falar com as pessoas, eu sempre fiz palestra, muita palestra, hoje como tem a internet eu posso fazer por aqui também. Então, isso é uma paixão.
Então, quando eu estou fazendo uma paixão minha e meus dons, estou compartilhando meus dons, o meu melhor, então eu estou cumprindo o meu caminho de vida. E assim é para todo mundo. É sempre mais suscetível, é sempre mais suscetível, é sempre mais saudável você colocar seu foco em informação construtivas. Presta atenção, que nos fazem avançar de uma forma positiva. Então, muitas vezes assistimos lives, né, ou na mesma hora, ao vivo, ou gravada, ou vídeos como o meu agora, ouvimos falando só negatividade, né? É porque vai explodir o planeta, é porque vai ter três escuridão, é porque vai ter o reset, é porque os bancos vão falir. Então, é muita informação de que realmente não vai acontecer. Então, o que acontece? Você começa a ficar com medo de tudo aquilo. Você baixa a sua frequência. Baixando a sua frequência, você fica suscetível a tudo que é negativo, inclusive as doenças, né? Então, procura ouvir as informações construtivas e que nos fazem avançar de uma forma positiva. Então, assim, quando eu ligo a televisão, eu vejo assim, que já vai passar algum animal sofrendo, eu tiro na hora. Eu tiro na hora. Se todo mundo fizesse isso, parava de passar aquelas coisas. Ou um filme, uma novela que tá forçando algum animal a fazer alguma coisa, eu também já paro na hora, né? Ou uma novela que fica muito emblamando uma coisa ruim, eu também paro já. Então, em vez de se perder informações controladoras, ou que tem de fomentar o medo em você, não faça isso. Não faça isso. Todas as pessoas que a gente fala, não faça isso e faz, acabam muito mal. Muitas pessoas assim que eu falo, assista menos repórter, é só coisa ruim. Daqui a pouco você vê lá que a pessoa está presa, né? Porque baixa a frequência. Ela fica sem proteção. Então, eu particularmente assim tomo muito cuidado, né? Com que eu vou sobre as informações, ouvir informações de medo. De medo, a pessoa fica pondo medo em você, os bancos vão falir, vai ter o reset, vai ter não sei quantos dias de escuridão, se você não tiver mantimentos ali para 3 meses, você vai passar fome, né? Então, tudo isso diminui a sua frequência, porque você acaba acreditando nessas coisas. Eu já disse, não adianta eu ter uma dispensa lá com... Hoje minha garganta tá secando. Não adianta você ter uma dispensa lá cheia de mantimentos, freezer cheia de carne, cheia de coisas, de qualquer for. Se na hora que tiver acontecendo um evento, você está em cima de um viaduto e o viaduto se parte. Não adianta nada, não adianta nada. O que vai te proteger é a sua frequência. O quanto que você fica julgando as pessoas, o quanto que você entra na vida das pessoas para ficar atormentando, jogando pedra, né? Porque ninguém joga pedra em cachorro morto. Então depende muito de quem entrega e de quem recebe. Quem está te entregando aquela informação ruim? Quem está te entregando? E quem é você, né? Que você está recebendo aquela informação ruim. Então tudo é um desafio. Ou seja, aquela pessoa está lidando com o próprio sistema de crença dela e que está assim baseado no medo. Então na vida ela tem medo. Ela tem muito medo. Então, como todos nós temos uma certa mediunidade, ela pode estar recebendo intuição dos guias que vieram para ela na Terra e às vezes ela não capta aquilo de uma forma positiva. Como ela tem muito medo, ela capta de uma forma negativa e passa de uma forma mais negativa ainda para você. Então, tomar muito cuidado com tudo isso, né? Se você deseja controlar a vida das pessoas, se sentindo poderoso
ou poderosa ao transmitir informações controladoras ao invés de capacitar, né? Capacitar você. Então você decide o que é verdade para você. Como não sermos levados assim por teorias da conspiração, né? É fácil isso, sabe? Pessoas que enganam as pessoas não são realmente espirituais. Eu não posso ser uma pessoa espiritualista, não é espírita, tá? Espiritualista, se eu estou enganando as pessoas e eu estou fomentando o medo. Não pode ser, né? Não pode ser. Porque assim, nossa, olha, desse ano não passa, 2025 não vai passar, em tal mês vai acontecer tal coisa, agora dizem que em setembro vai acontecer tal coisa. Pode acontecer realmente o Sol está soltando várias ondas mais fortes para a Terra, está tendo um encontro de onda cósmica com o Sol. Pode acontecer uma coisa dessa, a pessoa já negativa, ela ouve de uma outra forma e deturpa tudo e vai colocar medo em você e você acredita. Aí já não vive mais sossegado, porque em setembro vai acontecer tal coisa e não vai acontecer nada, né? O grande evento é 26 para 27, é mais ou menos uns 2 anos ainda vai. Mas vai ser um evento maravilhoso, onde os ETs vão se colocar, vão se mostrar, né? E se você vai fazer a sua evolução ou não, depende da sua frequência do momento, não é da comida e do dinheiro que você tem guardado, né? Ou o vidro blindado da sua casa ou do carro. Então, nós sempre experimentamos as consequências de qualquer lição que tomamos, né? Então, tudo é um aprendizado. Então, eu vou experimentar a consequência do mal que eu fiz para aquela pessoa. Então, vamos supor, eu hoje eu não faço mais, mas eu já frequentei muitos velórios de pessoas assim, totalmente simples, pobre, sem condições até de chegar no bendito velório da própria família. Eu já fiz muito disso. Já fui muito velório de muitos coleguinhas, né? Às vezes mais de 2 vezes da própria família. Já fiz muito disso. Mas quando acontece com você, todo mundo some, né? Todo mundo some. Então, você vai experimentar isso também numa outra situação. Ou você faz tanto bem para uma pessoa e na hora que você quer só trocar 2 palavras com ela, jogar a conversa fora, dá vontade de jogar a conversa fora, você não acha a pessoa não vai estar lá. Então, você vai acabar experimentando isso na hora que você mais experimentar, na hora que você mais precisar, você vai experimentar o que você faz para o outro. O outro estava lá necessitando e você ignorou, uma hora você vai estar na mesma necessidade ou até pior. E as pessoas vão te ignorar. Então, nós sempre vamos experimentar o que fazemos para o outro. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser, embora as pessoas pensem que não, vai sempre ser assim, né? Se eu fiz o outro morrer antes do tempo, ele também vai acabar morrendo antes do tempo. Ele vai experimentar isso também. Fiz o outro morrer sozinho, ele vai experimentar isso também. Ele também vai morrer sozinho, né? Então, presta bem atenção das experiências que você faz o outro passar, porque você também vai passar por elas em alguma vida paralela sua, né? E porque assim, na EQM, na experiência de quase morte, ela é uma revisão de vida e será vivenciado por você como se fosse você o que você causou a outra pessoa. Então, qualquer assim coisas dolorosas que eu tenha causado para qualquer pessoa, né, seja do meu sangue ou não, eu vou experimentar isso. É como se fosse mais uma aula na minha vida. E nós aprendemos a nos refinar dessa forma. É dessa forma que nós aprendemos a nos refinar.
E porque sempre haverá outra chance de aprender. Nenhuma aula é excluída da experiência incondicional de tudo. O que você acredita é o que você experimenta. Então, o que é importante é que tem pessoas que fizeram assim escolha, que se permite assim se limitar ao tal ponto. Isso é muito forte, né? Você às vezes fez escolha antes de vir para esse avatar para se limitar. Então não adianta, eu posso assim fazer de tudo para fazer você entender que a outra estrada é mais clara. E você não vai conseguir, porque você fez uma escolha antes de entrar nesse avatar. Que você ia se limitar, ia ter uma mente limitada, porque talvez você tenha causado isso em alguém, numa vida paralela. E você vai ter que passar por isso. Então, geralmente assim, quando a gente atende vários pacientes, vamos colocar que só atendi 50 pacientes, vamos colocar no mês, atende 50 pacientes no mês. 1 ou 2, nem que eu me retorce, ele não vai conseguir captar nada do que eu falo, entender nada do que eu falo. Para ele é como se eu fosse louca, né? Você percebe claramente. A pessoa é tonta? Não necessariamente tonta. Às vezes ela até tem um empreguinho até que bom, ganha até que bem, mas ela é limitada, ela não aguenta a verdade, né? E então ela vai sempre fazer a projeção no outro, o outro é culpado por elas não ser feliz, ou até o terapeuta. Mas são pessoas que já são limitadas para despertar. Eu não sei se você está me entendendo. Então, nossos guias nos ouvem, assim, que nem eu disse para vocês, nossos guias nos ouvem com muita facilidade, né? Com muita facilidade. E então a gente tem que sempre saber assim, o que você aprendeu com isso? Sim, a Terra está se partindo. Não literalmente se partindo, mas eu já tenho dito isso em muitas das minhas mensagens. A Terra está se partindo, assim, os trens estão se separando. Um está indo para uma estrada, outro está indo para outra estrada. Os trens estão se separando, quer dizer, a Terra está se partindo. Nós nos dividiremos cada vez mais. Isso é claro para mim, tá? Se ontem eu aguentava aquela colequinha, sabe? Chorando no meu ouvido, aquelas mesmas besteiras de sempre, aquela mesma ladainha, aquele mesmo mimimi, seja colequinha, um irmão de sangue, ai, seja pela internet, seja pelo telefone, seja presencialmente. O que eu aguentava ontem, hoje eu não aguento mais. Eu penso assim, meu tempo é muito precioso. Você vai falar tudo isso de novo? Não faça isso, né? Entra no seu quarto e fala para a parede. Ou grava lá no seu celular que você está falando e fica ouvindo até você se cansar, né? Então a gente vê assim que nós realmente estamos dividindo. Que ontem eu aguentava, hoje eu não aguento mais. Porque há pessoas que são assim inflexíveis. Ela não quer abrir um pouquinho a mente e falar, será que ela não está certa? Não. São pessoas assim que é totalmente errada da cabeça aos pés, mas para ela é você que é errada, né? Ela imita você em tudo, mas é você que está errada, ela não. E então nós dividimos assim em realidades diferentes, né? Nós estamos nos dividindo assim, vamos dividir em realidades diferentes, em múltiplas realidades diferentes. Você sempre vai acabar naquela realidade pela qual vem navegando com as vibrações. Então, se você tem vibrações baixas, na hora que estiver acontecendo literalmente tudo na Terra, é claro que você vai ser levado a um planeta 3D, novamente, terceira dimensão, mas abaixo desse que nós estamos. Abaixo. E talvez você tenha até um pouco de consciência para você lembrar, com todas as oportunidades que você teve, e você cuspiu na cara da pessoa, né?
literalmente deu um tapa na cara da pessoa. Não, não quero ouvir, você é tonta, né? Você é louca. Então, você sempre vai acabar navegando naquela realidade, daquelas vibrações que você criou dentro de si. Estamos realmente no fim de um ciclo. A Terra ela é feita de vários ciclos. Nós estamos realmente no fim de um ciclo, iniciando um novo ciclo. A Terra é um planeta de ciclos. E é como na escola, né? Algumas pessoas têm que repetir o mesmo ano. Algumas pessoas têm que repetir várias vezes o mesmo ano, que não aprendeu nada. E tem pessoas que não repetem, aprendem tudo muito rápido, porque estão mais espertas, né? Então, hora de fechar o livro sobre densidades, né? Você fica vivendo naquela vibração densa. Eu não gosto daquela colequinha, eu não gosto dela, eu não gosto dela porque ela me parece forte e não tenho o medo que eu tenho, não tenho o apego que eu tenho. Então você vibra baixo na densidade, naquela densidade baixa. E deixar essa densidade baixa e passar para novas lições. Tenta algo diferente na sua vida. É hora de limpar a louça, né? Limpa a louça, volta lá no zero. E você não poderá passar para o próximo nível se mal entendeu no qual está inserido. Então, é a mesma coisa a Atlântida, né? A Atlântida aqui é um bom exemplo. Por que ficaram assim? Por que foram destruídos? Nós podemos evitar isso? Nós estamos passando pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Né? Inundou tudo e foram destruídos. Nós estamos passando por a mesma coisa. Por quê? Porque ao invés de começar de novo. Você lembra o rei Salomão? Que na hora que ele estava derrubado, ele se deu conta de todas as besteiras que ele fez, jogou pro alto toda a sabedoria que ele tinha recebido de uma forma tão fácil. E ele cai em si que ele estava repetindo o mesmo erro dos outros reis. E outros viriam depois dele cometendo o mesmo os mesmos erros. Você não viu que ele errou? Aí o filho, ele morre, o único filho toma ali o lugar dele. E o filho comete os mesmos erros. Olha, o povo tem sofrido muito. Vamos ceder aqui, vamos ceder ali. Não. Quem for contra mim, eu vou até chicotear. Eu vou marcar mais ainda a pessoa. Então, cometendo os mesmos erros. Então, é de novo, né? Os mesmos erros sempre. Então, o Salomão mesmo disse, o que foi sempre será. É a mesma coisa da gente ficar correndo atrás do vento. Aonde que você está evoluindo, né? Todo dia falando aquelas mesmas orações, as mesmas lamentações, pedindo para Deus, pedindo para Jesus voltar, não sei o quê. E o que essa pessoa faz, né? É que nem esses dias ouvi falar na internet e uma pessoa pegou e respondeu: eu tô pagando a minha promessa indo em tal lugar, né? Vamos colocar lá Pirapora com o burro. Não, você não tá pagando promessa nenhuma, quem tá pagando é o burro. Vai a pé. Então a pessoa ficou violenta, discutiu, queria até bater na pessoa que estava falando isso para ela. Isso é real, se você procurar na internet, você vai ver isso que eu estou falando. E até que ele repensou depois se foi pagar a promessa dele de verdade a pé. Porque se ele fez alguma promessa, alguma coisa que para a existência, para o mundo, para o universo, para esse Deus primordial, ele não pediu promessa nenhuma para você. E nem interessa para ele essa questão de promessa. Interessa para ele que você cresça, que você evolua, que você seja uma pessoa melhor. Não é andando de joelho, não é subindo escada de joelho,
e não é coitado do cavalo, do burro, para você chegar em tal lugar, na Senhora Aparecida, Pirapora, seja o que for, né? Então, eu admiro a pessoa que tem coragem de enfrentar aquela pessoa ordinária que diz que está pagando o quê? É o burro, coitado, que está pagando, que às vezes ele nem vê que o burro está cansado, precisa tomar água, precisa comer. Ele só vê ele, que o burro que está em cima do burro, que tá com fome e com sede, né? Então, é gente que só está correndo atrás do vento, não chega a lugar nenhum. E estamos apenas assim correndo realmente atrás do vento, né? Correndo atrás do vento. Então, por que a Atlântida afundou, né? Por que eles afundaram? Novamente, houve uma decisão, ou como que nós estamos agora vivenciando. Muita negatividade, ideias assim, crescendo, baseadas no medo, né? Nesse medo está sendo cada vez mais injetado na sociedade, então se tornam mais assim, propenso à guerra. Pode ver, é guerra aqui, é guerra ali, todo mundo quer aquela ganância, né? Fazendo coisas que não são boas para a população experimentar. Então, nós vamos acabar afundando também, igual a Atlântida, né? Mas, e aquele que está desperto? Não, né? Em sonhos lúcidos, ou em meditações, eu sou levada direta ao mundo intraterreno, a mundos intraterrenos depois do mar, né? E a gente sabe que vai ser levado a esses lugares, que vai continuar a nossa vida, talvez mude o nosso avatar, mas nós vamos continuar evoluindo, porque nós não estamos fomentando medo em ninguém. Eu estou pedindo aqui para você, desapegue de besteira. Desapegue de acreditar em qualquer pessoa só porque ela fala em nome de Deus, né? Isso existia desde os tempos primórdios. E então, isto colocou a Atlântida no ciclo para surfar na onda da destruição. E muita gente está se colocando na onda da destruição. A gente tenta acordar, mas você é louca, Maristela. Eu não, que fico julgando você porque você não fala em nome de Jesus. Ou porque você não vai na igreja todo dia, né? Então, fala até que um cometa atingiu o Oceano Atlântico, né? Seja o que for, mas foi permitido. Foi permitido porque estavam num ponto igual ao nosso, né? Só fomentando negatividade. E até que uma serpente de fogo desceu à terra e tal. Então, os extraterrestres estarão aqui nos ajudando, né? Em prazo de 2 anos estarão aqui nos ajudando, quer dizer, já estão, mas muitas outras pessoas verão eles também nos ajudando, e teremos a vantagem do conhecimento deles, experiência e tecnologia deles. Então, devemos ficar preocupados, Maristela, né? Não em grande escala, mas haverá certamente vulcões, né, em erupções, terremotos, coisas assim. Já disse, você vai estar nesse local da erupção desse vulcão, desse terremoto, desse tsunami, seja o que for, porque você está na vibração baixa. Pessoas que não julgam os outros, que não ficam jogando pedra em quem está tentando ajudar, né? Então, não tem o que temer. Mas apenas a sua vibração que determinará aonde você vai estar e como você vai vivenciar essas coisas. A sua vibração. Isso é o separar o joio do trigo. Não porque eu vou na igreja ou porque eu leio a Bíblia. E pode acontecer alguns fatores até ecológicos por estarem assim muito deteriorados, né? E quando tudo vier a público, tudo vai acelerar, né? Tem muita coisa que vai vir a público, muita gente não aguentar nem a vergonha do que julgou até ontem, do que frequentou até ontem, né? Nada a se preocupar assim em grande grau, em grande escala. Haverá desafios localizados para determinadas pessoas enfrentarem com base em suas vibrações.
individuais e coletivas, enquanto culturas diferentes. E é o que preciso vivenciar e o que decidiram que precisam passar para aprender determinadas lições, né? Então, mas nada massivo para todo o planeta. Não vai haver destruição de todo o planeta. Depende do que você ou vocês escolheram para vivenciar como desafio. E se não fez as lições de casa, vai repetir de ano, né? Eu fico apegada no medo, acredito em qualquer pessoa que fala besteira. É porque nós estamos agora no Apocalipse, é porque está escrito na Bíblia. Tá, então vivencie o que você tem medo. Mas sempre haverá outra chance, né? É semântica, né? E algumas, assim, acenderão vibrações e outras não. Outras não. E então, se você costuma ficar lamentando na dor, na doença, escassez, medo, inveja, jogando pedra no coleguinha que está tentando te ajudar, né? Você pode ver assim que aonde está a verdade tem poucas pessoas ali. Porque a multidão vai no embalo, vai no embalo. E alguns experimentarão assim de perto o céu na terra. Experimentarão de perto o céu na terra. Por uma questão de frequência. Não porque a sua página é cheia de rezas, por favor, né? Vou mostrando você todo dia lá na igreja. E porque você está imersa em terminologia religiosa, vibração mais baixa, mais baixa. Você vai assustar muito quando a verdade vier à tona, né? Então, além da capacidade da maioria, né, de mudar a frequência para uma realidade paralela. E o contato realmente será aberto em um prazo de mais ou menos de 2 anos. ETs já estão aqui e estão nos ajudando. As pessoas às vezes falam assim, o Trump está fazendo isso, fazendo aquilo. Ninguém deve se incomodar com os políticos, tá? Né? Todo mundo sabe que quando uma pessoa é excessiva, seja na política, na religião, na comida, na droga, seja onde for que você é excessivo, não precisa dizer que você está errado. Você está errado e pronto. Você sabe que você está errado, né? Então, o Trump não estará no corpo dele no momento do contato. Não estará. Algo vai acontecer, é o que eles dizem para a gente, e ele não fará parte desse contato. Todos que chegam em nossa vida há uma razão, uma reflexão. E nós sempre temos uma conexão forte com aquelas pessoas que chegam, né, até nós, né? E mesmo essa questão aí de alma gêmea, a gente tem que pensar muito, porque assim, quando a gente casa, é porque o casamento acaba depois de um tempo, né? Quando acaba de verdade. A gente tem que pensar e analisar muito, assim, que quando um já casou mais esperto, às vezes o outro tem mais dinheiro, mas não é desperto. O outro talvez tenha menos dinheiro no momento, mas é mais esperto. Então, quando isso acontece, aquele que é mais esperto, né? Tchau, não vou querer você, talvez mais nem continuar nessa existência junto, ou até numa realidade paralela. Já deu, né? Porque quando você desperta, você já não vê mais aquela pessoa com o brilho que você via, né? Então, até almas gêmeas se desfazem quando um dos dois despertou e o outro não está conseguindo acompanhar. E com o tempo também nós aprenderemos a linguagem universal dos telepatas, né? Então vai ser muito mais tranquilo a comunicação. Então, o que eles falam? Limpa o seu sótão, e limpa a sua consciência, né? A prova e a chave está no teor da informação. Cuidado com o que te informam. Se é muita negatividade, corre. Estamos dentro de um ambiente visual para que nossa consciência possa evoluir, né?
E somos a consciência que é quem está jogando esse jogo. A nossa consciência está jogando esse jogo, jogando o jogo da vida com leveza e com alegria. Jogar o jogo não é assim, ficar dando cambalhota, ficar colocando música altíssima e perturbando os outros para mostrar que tá bêbado, que tá rindo. De vez em quando quer fazer isso, você faça, mas quieto num canto sem perturbar os outros. Isso não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é quando eu tô passando, seja a porcaria que for que estiver passando, a dificuldade que for, e eu me mantenho tranquila e alegre, porque eu sei que nada é por um acaso, né? Todos, assim, somos mais jogando o jogo da vida com alegria, e somos, assim, todos nós somos mais importantes do que nós imaginamos. Somos mais importantes do que imaginamos. Então, está acontecendo uma grande transformação na Mãe Terra, um grande despertar, uma onda cósmica de propósito divino, uma onda cósmica de propósito divino começa a fluir, uma vasta onda de energia sagrada, uma vasta onda de energia sagrada, ondulando através das dimensões e tocando cada alma, né? E um convite para despertar, né? Então, quem pelo menos está um pouquinho acordado sente essa onda divina. E cada ser que é abraçado, encorajado a se abrir e florescer, se abra, floresça, deixar que sua essência interior seja conhecida, não tenha medo de saber quem é você. E um casamento de onda cósmica e fogo solar, né? Tá vendo isso claramente. Em setembro isso vai ficar mais claro ainda e será sutil para alguns, né? Tudo isso está acontecendo, né? No momento do grande evento, seja agora setembro, seja em final de 26 para 27, será sutil para alguns, né? E dramático para muitos. Lembrar sempre que quando você prejudica o outro ou a terra, você está prejudicando a si mesmo. Gratidão, amor sempre.